meus amigos, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal. E hoje com muita alegria, porque alegria por um lado, tristeza por outro, e a gente estava imaginando aqui que tinha alguém aqui que ia chegar aqui batendo papo que já era campeão. Aí, deixa quieto, mas vamos começando o nosso programa. Hoje eu vou começar aqui do lado direito, aqui, o professor João Bosco, ele que está satisfeito com o seu Fluminense. Tá não? Tudo bem? Boa tarde, quase boa noite aqui na Fazenda do Zezinho. Você viu que hoje tem um espaço melhor, né? Hoje está mais aconchegante aqui. Boa noite aos amigos internautas, a você, presidente, ao nosso causídico, né? Ilustre causídico, né? Grande doutor Wilma, e ao nosso amigo Roy. Eu não estou muito satisfeito com o Fluminense, não. O Fluminense parece time de futebol de botão. Quem já jogou futebol de mesa sabe. Ele bota 3 aqui, 4 aqui, 3 ali. Aí parece que é proibido o cara que está aqui atrás passar lá para frente, o cara que está no meio vir aqui atrás ou ir lá. É futebol de botão, aquele rebeldia lá do Fluminense para mim. Rebeldia. E aí, doutor, tudo bem? E o Santos? O Santos passou tá complicado, hein? Tá João passando. Paulo tá falando aqui, viu? Boa tarde, quase boa noite. Boa tarde, presidente. Boa tarde, professor. Boa tarde, companheiro Roy, Lacerda. E só que o João Paulo não tá com essa bola toda também. Não, ele tá falando aqui que vai jogar a toalha. Ele tá falando. Depois eu quero dar uma palhinha, assim, na minha cabeça, a respeito da situação do Santos. Não é boa, mas depois eu falo sobre isso. Tá bem? E lá na ponta esquerda, mas ele já foi bom de bola, viu? Jogou no América na época que o América era timão. É, timão, hein? Meu amigo Roy Lacerda. Tudo bem, Roy? Tudo bem? Boa tarde, presidente. Boa tarde, Wilma. Boa tarde, Bosquinho. Quase boa noite para os nossos internautas. João Paulo, guarda que nós vamos conversar muito sobre Brasileirão. Bom, começando o Brasileirão, então, eu queria perguntar para a bancada o seguinte: a máxima de entrar de sapato alto, já pensando que já é campeão, e aquela outra, já emendando aí também, os dois times entraram com o mistão, vamos assim dizer. Não entraram com os titulares mesmo, pensando em uma outra competição. Vocês acham que as equipes devem realmente priorizar uma competição? Pode começar. Quem? Professor? Sobre futebol, ser campeão, então me dá licença, eu começo. Isso. Certo? Deixa eu fazer um pequeno preâmbulo aqui. Dirigente de futebol, de clube e treinador, principalmente o dirigente, lá no início das competições, todos assinaram como seria o calendário, que ficaria apertado por causa do Mundial de Clubes, e o treinador também teve que engolir isso goela abaixo. Ponto. Dito isso, ninguém mais pôde reclamar, principalmente treinador de futebol. Nós estamos nessa estrada há muito tempo, professor Bosco, e as reclamações se repetem. Qual é o grande problema de todo mundo estar jogando em altos e baixos? É final de temporada. O número esse ano excessivo de jogos estourou todo mundo, até o Flamengo, que tem o maior elenco. Se não poupar, aí eu vou dar o exemplo. Suponhamos que nos
jogos de ontem, o Palmeiras entrasse com o time titular. O campeonato estava mais difícil para ele, e que o Flamengo entrasse com o time titular. Ambos ganhassem e estourassem 3 ou 4 jogadores para uma competição internacional que é a Sul-Americana. No meu entendimento, todos os dois técnicos agiram de forma correta. O seu Abel é que extrapolou, porque na entrevista de ontem ele puxou o saco da Sul-Americana com referência à arbitragem, dizendo que a arbitragem brasileira depois do jogo de São Paulo é outra. E aí não vale, aí é jogo sujo. Ele, no meu entendimento, colegas, está querendo ir embora desde o ano passado. Por essa razão, ele até hoje não assinou o contrato, porque a Leila gostaria que ele ficasse até 2027, se não me falha a memória, que é quando acaba o mandato dela, mas ele já está querendo ir embora. Ele não assinou o contrato por isso. E por que ele vai esperar acabar a competição? Porque tem uma multa alta de ambos os lados a serem pagas. E a família dele já começou a pressionar já faz algum tempo. O Abel não vai continuar no Palmeiras nem no Brasil. A Leila pode triplicar o salário dele, está decidido. As atitudes que ele está tomando são as piores possíveis. E o que foi que houve ontem, especificamente, no jogo contra o Grêmio? O grupo se revoltou contra ele. Por quê? No jogo anterior, ele expôs 3 jogadores, principalmente o Flaco Lopes. Em futebol, presidente Milton, existe uma coisa chamada igrejinha. Quando você perde o comando do grupo e do vestiário, nem Cristo resolve. E o que foi que aconteceu ontem foi isso. O time do Palmeiras não tinha necessidade de cometer 2 penalidades máximas. O fez propositado. Eu não posso provar, mas quem entende um pouquinho de futebol percebe isso, até cego percebeu isso. No jogo anterior, ele já tinha jogado a toalha como jogou quando o Botafogo perdeu no primeiro turno, disparou e depois perdeu, e ele disse, não, o Botafogo já é campeão, ele acabou sendo campeão. Ele usou do mesmo artifício para fazer isso há 2 ou 3 entrevistas atrás. Ele está apostando tudo nesse jogo de sábado. E aí, eu lhe diria, se a Leila não intervier nesse conflito entre treinador e grupo de jogadores, o Palmeiras vai jogar de forma feia. É aquela história, eu fiz o que jogo e vou fingir que estou com o treinador quando não está. O grande problema é esse, certo? Com referência ao Flamengo, que o senhor me cutucou, ontem houve imprecisão dos atacantes, porque a bola que bateu na trave, tudo bem, a trave está ali, ela não vai sair de um lado nem para o outro, certo? As defesas que o Everton fez, é um grande goleiro, mas precisou uma única cabeçada do Bruno Henrique para tirar do goleiro para fazer o gol. Então o Flamengo ontem não ganhou o jogo por imprecisão dos seus atacantes. E quanto ao jogo do Internacional, para arrematar, Internacional no primeiro tempo era para dar 5 no mínimo em cima do Santos, do meu colega Will. E no segundo tempo acabou o gás. Foi notório isso. Está com todos os 20 clubes da Série A assim. Você vê que o Flamengo, o Bosco, outro dia falou que o Flamengo joga os primeiros 40 minutos, certo? Num avalanche, depois cai. Concordo.
todos os clubes estão fisicamente esgotados. Por isso que existe esse altos e baixos. E o Santos não ganhou o jogo, que era para tomar 5, meu caro Wilma, que assistiu o jogo, por também incompetência dos seus atacantes. Eu até comparo, eu gostei dessa comparação aí dos 45 minutos, eu me lembrei do Mike Tyson. Os adversários dele, ele ia para o primeiro para derrubar. Se passasse para o segundo, ele já começava. No terceiro, ele já estava cansado. Foi aonde ele foi derrotado, porque o excesso. 80% das lutas dele ele resolvia logo no primeiro assalto. Ele ia para derrubar. E assim está acontecendo com os times hoje. Eles vão nos 45 primeiro para fazer o resultado. No segundo tempo, gastou todo o gás ali. E quem só, vai... presidente, me perdoe o nosso amigo internauta. Fica a seu critério se você quer passar a palavra para o professor ou continua, fica você o presidente. Que tá bom, hein? Pode concluir. Eu tinha dito há alguns programas que o Cruzeiro ficaria em quarto lugar. Hoje ele tem uma séria vantagem de ser o vice-campeão. Botar o Palmeiras em terceiro. Ele tem 1% de ser campeão, viu? Eu vi a estatística. Então abre o olho. Matemática, ciência exata. Vai aí, doutor. 1% é muito pouco, né, presidente? O gosto está até espumando na boca. Tá aqui de vontade de eu quero fazer. Nós temos que ouvir o nosso amigo Santista. Pois é. E será que a torcida do Santos agora acordou que o Neymar é um ex-jogador? Machucou de novo. Machucou de novo. Mas eu quero. Foi no. Peraí, ó. Foi no. Aonde mesmo? Joelho esquerdo. Mas eu quero só. Não é complementar a respeito do que o Roy falou sobre o Palmeiras e o Flamengo, dizer uma coisa seguinte: quando os dois times, as duas equipes estavam embaladas, o discurso era discurso da imprensa, dos torcedores de um modo geral, não os torcedores fanáticos, de que Flamengo e Palmeiras têm 2 ou 3 times para entrar em campo. Sempre foi assim, ou não? Foi. O que eu reputo como sendo verdadeiro. Então, eu não vejo no Flamengo e no Palmeiras essa história de que entrou desfalcado porque o discurso que eu sempre ouvi, principalmente nesse ano, é que eles têm 3 times e que sai o Pedro, entra o Gervásio e a coisa não muda nada. Não só solução de continuidade. Exatamente. Então, essa história de que o time entrou desfalcado, e eu vou pegar aqui a declaração do Bruno Henrique contra o jogo do Santos, que ficou 3-2, e ele ontem repetiu na entrevista dele, dizendo que o time descuidou. É bom, é um aviso, porque o time descuidou. O que eu estou querendo dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, é que não vale para mim essa história de que o Flamengo entrou inicialmente sem o Arrascaeta, sem o Cebolinha, para mim o time do Flamengo não tem reserva. O time do Flamengo e o Palmeiras não tem reserva. São 3 times que as duas equipes têm para jogar. Eu sempre vi isso, e isso é confirmado pela imprensa, principalmente da Globo. Pela imprensa e pelos torcedores das duas equipes, viu, João Paulo? Torcedores das duas equipes. Depois que a vaca começa a ir para o brejo,
Aí começa a dizer, começam a dizer que o Palmeiras entrou desfalcado porque está esperando o jogo do dia 29 da decisão da Libertadores. O Flamengo entrou desfalcado porque também está esperando o jogo do dia 29. Eu só quero, viu, velho? Não é complementar o que você falou, não, que não precisa de complemento. Obrigado. Não precisa, o que você falou não precisa de complemento, não. Eu estou dando a minha opinião, que é o que eu sempre vi. Então, eu não aceito, eu não tenho essa história de que o Palmeiras entrou desfalcado, o Flamengo entrou sem os titulares. Não existe isso, porque são duas equipes que têm 3 times para entrar em campo na hora que os treinadores quiserem. A opção de botar um jogador que tem uma qualidade a mais do que o outro, aí é do treinador. Do Flamengo de deixar o Arrascaeta no banco e entrou ontem num dado momento, é do Felipe Luiz. Aí é uma outra coisa, é uma estratégia. Então, João Paulo, essa história do Abel dizer, para mim, o que ele fez foi errar, errou, ou o time não jogou bem. O time não jogou bem e o Grêmio ontem mandou em algum momento na partida e virou, né? E virou, e saiu perdendo de 1-0, e virou, tá bem? Essa é a minha posição. Então, dela não arreda o pé. Felizmente, o que o Roy falou, que os times, as equipes do primeiro tempo imprimem uma velocidade, um desempenho quase que anormal, e depois tem uma queda no segundo tempo. Felizmente, quase todos os jogos do Santos, o Santos foi exatamente o contrário. Levou um sufoco no primeiro tempo, principalmente no Internacional, você tem razão. Eu contei, teve uma hora que o Internacional teve 13 finalizações e o Santos teve 0, não teve uma finalização. O Internacional podia ter dado 5-0 no Santos ali no primeiro tempo. O que aconteceu? No segundo tempo, parece que o Santos levou uma injeção de ânimo lá do Vojvoda, no vestiário, que o time voltou outro. Eu vi isso, pode ser que vocês não tenham visto, mas eu vi isso. E por pouco, o Internacional podia ter marcado, podia, mas o Santos também podia ter marcado. Mas o gol ele sairia com vitória dali lá no Beira-Rio, aí com 2-1, sei lá, 2-1, 2-2. Então foi o que eu vi. Depois, presidente, eu quero voltar só uma palhinha rápida a respeito do Santos, porque o que eu tinha que falar sobre Palmeiras e Flamengo é isso. E não adianta agora esse discurso do Abel, do Felipe não, mas do Abel, de que aconteceu isso, a arbitragem depois do jogo contra o São Paulo, aquele pênalti não marcado maluco ali, que ninguém até hoje consegue aceitar aquilo, que a arbitragem agora é outra. Não, então pega a mala, vai embora, vai dirigir o Sporting ou o Benfica, que está lá, o Benfica com o Mourinho. Então Braga foi da onde ele veio. De onde ele veio. O Benfica está lá com o Mourinho, o Sporting eu não me lembro agora de cabeça quem é. Você vai ter lá no Sporting quem? O Richard Rios, que jogou com você no Palmeiras. Eu acho isso aí. Lá do Benfica. É isso aí. Então, eu até acho que o Abel parece que teve alguma coisa diferenciada no vestiário, que ele maltratou, parece, alguns atletas, falou do Facundo, né? Teve alguma coisa. E ele reclama, principalmente o Flaco Lopes, o Aníbal e o Facundo. Foram os 3 que publicamente, certo, ele fritou. E o chefe não pode fazer isso, chama de lado, tal, mas não publicamente. Ele transferiu a responsabilidade para os atletas e perdeu com isso o grupo. João Paulo, eu queria te falar o seguinte, eu noto no Abel o seguinte, quando o time ganha,
Quando o time perde, ele arruma 3 desculpas. Primeiramente, é a arbitragem. A arbitragem para ele errou, a arbitragem para ele é isso, é aquilo. Depois ele transmite esse erro para a sua equipe. Raramente ele assume o erro. Não protege. Mas o professor Bosco. Deixa eu só. Não, fala aí, deixa eu falar agora. Peraí, professor. Não, Depois nós lhe damos 10 minutos, Bosquinho. Professor, só quero acrescentar uma coisa, porque eu me lembrei disso aqui agora. João Paulo, eu pelo menos me lembro muito bem que há 3 meses que eu venho dizendo isso aqui no programa. A equipe do Palmeiras não é mais aquela, você viu? 3, 4 anos atrás. De 3 anos, do ano passado, 2023, 2022 para trás, João Paulo. Essa é a realidade. E eu não tenho bola de cristal, nem a mãe de nada, mas é perceptível isso que eu estou falando, porque eu venho falando isso já há uns 3, 4 meses. Tá bom, presidente? É isso, eu só queria acrescentar, arrematando isso aí, professor. Como diria Jack Extirpador, vamos por partes. Eu gostei dele. Começa pelas pernas. Eu gosto de usar esse refrão, vamos por partes. Quanto ao Flamengo, não gosto do treinador, acho fraco. Ao contrário, porque todo mundo acha ele um novo gênio. Troca só peças, 6 por meia dúzia. Ele tira o canhotinho lá na direita e bota outro lá. Tira o cara da esquerda. É um distribuidor de camisas, né? E bota outro do mesmo jeito. Tira o centroavante e bota outro. Ou seja, se ele tivesse num time onde só tem cabeça de baile, ele não era treinador, porque ele não consegue trocar as peças. Né? A justificativa dele é que o jogador Luiz Araújo desgastou, aí eu botei não sei quem lá na direita. O garoto que chegou novo aí, veio lá do Carrascal. Não, o Carrascal não, o outro lá. O ponto esquerdo lá. Aí ele tira, bota o Cebolinha. Tira o Cebolinha, bota o Michael. Tira o Luiz Araújo, bota o Carrascal. Então, para mim, não é treinador, ele é um técnico. Aí ele tira lá o garoto que veio lá, o Hugo, e bota o Nilo. Aí tira o Jorginho e bota. Ou seja, em momento algum, ele consegue. Eu vou falar uma frase aqui da biologia. Em momento algum, o time dele tem vários comunicantes. Entendeu? Ou você não vê aquilo que o Diniz tenta fazer com cabeça de baile. Em segundo lugar, o Abel, né, a outra parte agora da moeda do Palmeiras e do Flamengo, eu acho que o futebol brasileiro está numa errada quando ele tenta transformar o futebol brasileiro num time de São Paulo e um time do Rio. Eu acho isso uma grande bobagem, que a Espanha é do tamanho de um ovo, né? Ter Barcelona e Real Madrid é normal. Agora, um país continente igual o Brasil, se resumir a Flamengo e Palmeiras, ou seja, São Paulo e Rio de Janeiro, é no mínimo um reducionismo muito grande. Quanto ao treinador do Palmeiras, eu acho ele um bom treinador, porque ele remontou o time várias vezes desde quando ele está aqui. Mas ele também é um bom treinador, porque sempre teve o melhor plantel. Então, ele também é um trocador de peças. Não é um treinador, é um técnico. O Felipe Luiz, para mim, é um técnico. Troca peças. O Abel é melhor do que um técnico um pouquinho. Ele pode ser um treineiro.
um pejorativo que a gente falava que o cara era mais do que técnico e menos do que treinador. E a gente chamava ele no futebol de treineiro. Mas, professor, só te interrompendo um pouquinho. Mas nesse caso aí, os técnicos, não, técnico que você está falando, que distribuidor de camisa. Mas justamente por causa disso, que eles não têm tempo de treinar. Não. Mentira. Isso é a maior mentira do mundo, cara. Porque eu acho que existe aqui, entrosamento. Hoje tem isso aqui, ó. Isso aqui, você carrega uma cidade aqui dentro. Você tem aqui, ó, o time do Flamengo jogando. Aí você pega uma sala lá no ginásio, 15 minutos você mostra. O Flamengo tem como característica 2 jogadores de velocidade de contra-ataque, Luiz Araújo e o Bruno Henrique. Então, nós vamos fazer uma linha de 4, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Nós vamos distribuir ao longo do campo nossos jogadores para não dar um contra-ataque. Sim, mas isso para aí. É tática. Não, mas você não precisa estar treinando, cara. Você hoje tem a imagem. Você acha que aquele time de basquete lá da NBA treina todo dia? Eles treinam, mas o treinador trabalha muito mais com a parte mental e visual do que a parte de campo. Então isso é uma grande mentira. Você pode ver que todo mundo reclama de data FIFA. Tem 15 dias, 10 dias de folga e os times voltam pior do que saíram. Por quê? Porque não está tendo a continuidade da competição e o treinamento, ele não tem a intensidade do jogo. Então, os 2 treinadores. Aí eu vou pegar agora o Zubeldia, que é muito ao contrário do treinador do Cruzeiro. O treinador do Cruzeiro, ele para mim, ele é craque. Muito obrigado. Ele desmontou aquela ideia que o treinador tem que chegar e gritar, bater em todo mundo, ser o Will Strick. Porque ele conversa, pegou um time destruído e hoje para mim é um time que joga o melhor futebol no Brasil, é o Cruzeiro. E você Agora vou pegar o reverso da medalha, que para mim é igualzinho esses treinadores argentinos que está no Brasil. Que é o Sampaoli. Não, é o treinador lá do Fluminense. O time parece time de botão, cara. Eu nunca vi aquilo, cara. Às vezes eu fico olhando os comentaristas comentar sobre o Fluminense e eu falo, não, o Zubeldia, 8 jogos invicto, nunca perdeu no Maracanã. E eu falo assim, mas o que esse time tem? E ele é tão ruim treinador que qualquer treineiro já tinha botado o Senna de centroavante, mandado aqueles 3 caras que tem lá, Everaldo, Cano e João Kennedy embora, e botado um Lavera na direita e o outro menino lá na esquerda, que era melhor do que aqueles pernas de pau, tudo. Mesmo o Cano, o Cano é horroroso, cara. Mas ele era artilheiro no Vasco, aí foi pro Fluminense. Tá com 38 anos. Foi pro Fluminense, deitou, rolou, marcou tanto gol no há 4 Fluminense. anos atrás. Há 4 anos atrás. O Neymar está há quanto tempo sem jogar bola? 6 anos. Entendeu? O Cano tem há 4 anos atrás, no Vasco, quando ele foi pro Fluminense, era um jogador. Hoje é um ex-jogador, cara. O cara está com 38 anos. Porque o que caracteriza o atacante, a diferença do atacante para o defensor? A diferença do atacante para o defensor, vamos supor, você pega Chulapa, você pega Aloísio, você pega Lewandowski. Edson brutalmente faz a parede. O cara, quando não faz a parede, ou eles são bons cabeceadores. O cara, quando não faz a parede, ele tem que ser mais rápido do que o defensor. O Cano hoje não faz parede, não é mais rápido que nenhum defensor, que envelheceu demais, não chuta gol, não tem mais explosão. E com esse treinador que está aí, a bola não chega.
A bola não chega nele, então ele é um peso morto. Então, o Zubeldia, Vojvoda, Sampaoli, Felipe Luiz e o Abel, o melhorzinho é o Abel. Não estou falando que é bom, não. Estou falando que é o melhorzinho. Agora, o treinador do Cruzeiro é melhor do que todos eles juntos. Se botar os 6 assim e botar o treinador do Cruzeiro bota todos eles no bolso. Quanto ao Ancelotti, não. O Ancelotti é outro nível, é outro patamar, como diz o Bruno Henrique. Então, olha, Flamengo e Palmeiras. Pai. Não, o David é um aprendiz de feiticeiro. Entendeu? Continua. O Ancelotti é campeão do mundo pela Itália, jogou com os melhores jogadores, aprendeu com o Mourinho, aprendeu com um monte de gente, né? Então, Tem pedigree, né? desses treinadores todos aí, o único que se compara, chega perto do Ancelotti, porque no Brasil hoje criou-se essa dicotomia, né? Treinador brasileiro ou treinador estrangeiro? Treinador estrangeiro, até agora eu vi 3, né? O Ancelotti vai, o do Cruzeiro e o Jorge Jesus, tá? Que foi campeão agora. Né? E treinador brasileiro, embora está numa draga danada lá no Vasco, é o Diniz, que é o único jogador, é o único treinador que tem jogada no tercinal do campo. Você pode ver que o Fluminense do Samuel Xavier ainda faz alguns gols ali pela direita, que aquilo ali foi o Diniz que ensinou. Você pode pegar a história do Samuel Xavier desde do São Caetano lá, nunca foi um jogador bom, ele sempre foi um jogador de marcação, e depois do Diniz ele virou um jogador artilheiro. Então aquilo ali foi ensinado, ele aprendeu com o treinador. Então o técnico não faz isso quem faz é treinador. O Tele Santana era treinador, o Zagallo era treinador, o Filipão é técnico. Tem uma diferença muito grande entre esses dois nomes, e todo mundo faz uma confusão muito grande. Então, você acha que o treinador é aquele que jogou bola? Não, o treinador é o cara capaz de modificar o atleta que ele pega. Como foi Tele Santana, como foi Muricy Ramalho. Isso. É o cara que pega um jogador e transforma. Técnico pega um craque e só faz. O Tite é técnico. Você vê que quando ele mexia no time, o time virava uma tragédia. Então, desses times que eu falei aqui, hoje para mim o Cruzeiro é o melhor de todos. Significa que vai ser campeão? Não, porque ninguém sabe o que tem. Diz que fralda de político, de velho e de neném tem que ser sempre trocada, porque na cabeça dos árbitros brasileiros ninguém sabe o que vai acontecer. Para mim, o que pode mudar tudo aqui que eu falei são as decisões das arbitragens agora na Libertadores, na Copa do Brasil, e o Campeonato Brasileiro já está bagunçado mesmo, mas eu tenho a opinião que o Flamengo estava fora, mas o Palmeiras foi do Flamengo na competição. Olha aí que explanação, igual o professor ontem lá numa reunião nossa da BCD, ele deu uma aula de advocacia. Eu deu até vontade de voltar a estudar. Para ser advogado, E foi legal a reunião ontem, né, eu só queria dar uma palhinha sobre a reunião, aproveita a hora que eu entrei aqui. Eu só quero dizer que houve uma convocação por parte do presidente e vice-presidente da ABCD, Associação Brasileira de Cronistas Desportivas, em que nós tivemos lá uns 8 itens da pauta, e lá estivemos o Milton Moura, que é do Conselho Fiscal, e eu, na condição de diretor jurídico, também estive lá, porque eu precisava, a pedido do presidente, eu precisava fazer
uma explanação sobre o que se pretendia fazer, que eu não me reservo o direito de não dizer aqui, porque pode ter consequências políticas para a ABCD. Então, ficou lá na explanação. Eu até pedi e consultei o presidente Renner o que ele pensava de não constar aquilo na ata, porque pode ter um respingo, um reflexo. Então, discutimos lá muitos itens, dentre os quais, para aqueles que vão nos assistir, estão nos assistindo, que possam interessar, eu vou citar aqui um item da reunião. E isso nós acertei com o presidente Newton, de que eu iria falar só isso, porque os outros itens eram uma questão mais interna da ABCD, mas a partir de hoje, Roy, depois você me passa aquela sua intenção, tá bem? Com o que você tiver, documento que você tiver, a partir de hoje, o credenciamento das credenciais do documento para 2026. Credenciar os profissionais de imprensa. E com uma vantagem. Para nós que já somos aí há alguns anos, o professor Bosco parece que não é professor, acabou não querendo mais. Eu fiquei como sócio de 2009 até 2023. Até 2023. E vai voltar em 2026, porque nós vamos mexer com o futebol. Eu quero passar aqui uma notícia para os internautas, de que nós estamos com a ABCD, a ABCD está com o valor da credencial anual já congelado há 7 anos, e ontem ficou decidido também pela diretoria de que não haverá para o cronista físico individual qualquer aumento do credenciamento, da anuidade que nós chamamos. Para 2026 será o mesmo de 2025, 24, 23, aí 7 anos atrás. O que aumentou? É que, além do credenciamento nosso individualizado como cronista, também há o credenciamento das empresas de comunicação, de transmissão, rádio, TV, e aí sim, para as empresas que adquirem coletivamente 4, 5, 6, 10 credenciais para distribuir de forma rotativa para os seus funcionários que vão para os estádios, para as coberturas, esse sim teve um aumento. Teve um aumento aí de R$50, mas só para as empresas. As empresas que adquirem as credenciais e entregam para os seus funcionários que vão fazer as coberturas. Então, só isso. Eu só queria dar essa palhinha, Newton, tá bem? Porque foi um assunto decidido ontem que interessa para nós, para todos os cronistas que fazem a inscrição a respeito, para ter a credencial que dá acesso aos estádios. Tá bem? Eu queria aproveitar a oportunidade e dizer que é o seguinte: a NMTVNet, como ela mexe mais com imagem, mas nós vamos ter um braço da NMTVNet como rádio. Nós não vamos fazer imagem nos jogos, mas nós vamos transmitir como rádio. Como transmitir lá, rádio web, YouTube, etc. YouTube, então a gente não vai transmitir imagem. Vou falar por quê. Ao vivo, rádio, TV, NM. Mas nós vamos gravar o jogo, porque depois nós podemos passar. Depois de apresentar aí a Van Premier, né? Aí a gente pode comentar. Vira domínio público, né? Aí pode, né, doutor? Aí a gente repete. Vira domínio público. Não pode
Exato. Não E pode passar ao vivo, porque tem um projeto novo aí também que pode às nós- vezes dar uma melhorada. pode às vezes melhorar para o lado de veículos como a NMTVNet. Não dá ainda para dizer agora, porque depende da aprovação por parte da Federação de Futebol do Distrito Federal, e aí, Roy e professor, nós ainda não temos essa autorização, nós não temos essa decisão que pode vir a beneficiar veículo como a NMTVNet. Agora, né? Agora eu só queria... Agora, quem serão os atletas da NMTVNet? Essa turma aqui que vocês estão vendo. O narrador, né? Porque eu não vou querer ser narrador, né? Rapaz, narrador. É o que mais tem. É o que mais tem. Comentarista tem 1, 2, 3. Não, mas eu comecei a minha vida, modéstia à parte, como narrador de futebol. Também? Depois, lógico. Então nós já temos um narrador. Foi Nós já temos um narrador. Presidente, Pronto. mudando aí De patamar? de patamar, o senhor costuma dizer, vou jogar uma pimentinha. E a filial da E Libertadores. agora eu vou jogar. Eu ia jogar agora uma pimenta aqui. Não, mas eu Dentro de moça. Dentro de moça. Não, Libertadores. eu vou jogar uma bomba aqui na bancada. Que isso aí? Então segura aí. O Mirassol está classificado para a Libertadores e pode não jogar. Agora só vou falar no final. Que bom, hein? Ele ganha a vaga, mas pode não entrar na competição. Eu vou aproveitar no meio do programa aqui, vamos lá para a turma, né? Maria do Rosário, lá do Rio de Janeiro. O Flamengo gosta de me deixar no departamento médico. Era para ser campeão nessa rodada, pô! Então vamos lá. Nos idos de 1970, Nem para tirar, sabia disso. a torcida do Flamengo costumava falar o seguinte: se não for sofrido, não é Flamengo. Certo? E ontem eu vi um zum, porque Flamengo ligado no jogo do Palmeiras e vice-versa. Certo? No intervalo do jogo, entre jogadores, foi levantada uma hipótese. Não vamos levantar o título aqui. Vamos levantar o título na nossa casa, dentro do Maracanã, contra o Ceará, e vamos fazer a festa lá no Rio. Por que a gente vai fazer a festa na casa dos outros? Nós já fizemos, já sabemos qual é o gostinho. Por isso, Rosário, é que dizem que o Flamengo não ganhou ontem, mas não passa de especulação. Mas eu vou jogar uma pimenta aqui, olha. Pimentinha ou é um Eu acho que quem conta malagueta com ovo no departamento pode atrapalhar, hein? Ô Roy, eu ando disputando campeonato amador aí, desde que eu me entendo por gente, desde 9, 10 anos de idade. E eu nunca vi um time que não entrasse em campo para ganhar. Não existe isso, porque... Então o senhor está contestando a história dele deixar Por quê? o jogo para o final lá no Maracanã. comemorar no Maracanã. Nesse caminho tem uma pedra. Sim, no meio Tem uma pedra no meio do caminho. certo? No meio do caminho. Mas tem eu uma vou lhe pedra. dar um clube que nunca entrou para ganhar. Deixa eu te falar. O Ibis, Não, lá de Recife. mas aí é folclore. Porque Flamengo do Piauí também. você jogou no América, o doutor jogou lá em Itaquaral e ele aqui jogou lá no Centralina interior. Esporte. Centralina. Porque quando você perde no futebol amador, ou no semi-profissional, ou no profissionalismo marrom, você fica a semana inteira esperando o domingo para ganhar. Porque aquela semana foi terrível.
Entendeu? Isso demora de passar. Isso todo jogador, todo atleta sente, menos o Rubinho Barrichello, porque perder para ele era normal. Entendeu? O Rubinho não está nesse esquema. No caso do Falar em Rubens, Fórmula 1, por falar em Fórmula 1, o último do brasileiro que participou. Bortoleto. Não, é o anterior. Massa, Felipe Massa. Felipe Massa. Entrou na justiça e vai ganhar o título. Reivindicando o título e vai ganhar, hein? E a final da Libertadores, quem vai ganhar? Mas não, mas vamos aqui, nós não vamos chegar lá. Luiz Cláudio do Rio de Janeiro, se der mole, ainda perde o título. Esse Felipe Luiz é muito ruim. O professor falou que é ruim. Bom, vamos lá. Hoje só está dando aqui o ROI, hein? O treinador furado. O Bosco falou do Will Street que só fazia bater no jogador, certo? Jogador de cabelo comprido não entrava no time dele, nem para treinar. Você imagina o cara pintou o cabelo. Certo? O centroavante da América, como era o nome dele, cabelo comprido? Que era um bom jogador. Luizinho? Luizinho, Luizinho não jogaria com ele. Não. Então veja bem. Aí eu vou dar uma de advogado do diabo. Vou defender técnico e treinadores. Eles armam o time, eles treinam, eles fazem, como é que se diz? O desenho tático de como o time deve cumprir, mas eles não entram em campo, eles não chutam a bola, certo? O Galo perdeu a Sul-Americana porque o melhor jogador deles perdeu o pênalti, certo? Zico perdeu o pênalti em Copa do Mundo, Sócrates perdeu o pênalti em Copa do Mundo, então há um caldanado. O Adriano perdeu também. O centroavante ali, né? Então, veja bem, é como eu me referi anteriormente, treinador inteligente não briga com atleta, não cria caso com seu jogador. Existe a máxima do futebol e existe um termo chamado igrejinha. Quando essa igrejinha é formada, o que é? A união dos atletas que estão no dia a dia, a união de como vai ser a coisa, e o treinador passa a ser o patinho feio, o clube está ferrado, o treinador também, e vai toda a programação do ano para o espaço. O Palmeiras gastou 700 milhões, João Paulo, e corre um grande risco de não ter valido nada nessa temporada. Então a coisa é muito perigosa. Eu até acho que a torcida também, eu vou te contar, viu? Deixa quieto. João Paulo para o doutor, eu avisei, Santos na segundona e Neymar já era. Posso falar muito não, doutor. Palmeiras lastimado, no momento estou quase jogando a toalha. O João Paulo, eu posso te dar uma sugestão, muda para o Guarani, que também é verde e branco, é lá de São Paulo. O Goiás, né? O Goiás também é verde e branco. Eu estou falando que ele está torcendo para o Muda pro Galo. Olha só, João Paulo. Santos no segunda divisão? Não, primeiro, João Paulo, eu ainda tenho, como comentarista, integrante dessa maravilhosa bancada, eu ainda tenho esperança e como torcedor do Santos há 68 anos. Eu estou com 77 anos, viu, João Paulo? Pode parecer até que eu tenho 80 e qualquer coisa, mas eu tenho 77. Então, eu tenho esperança. Isso é esperança, não é mãe de Ná, não é bola de cristal, não é nada. Eu tenho esperança que o Santos consiga vencer o Sport na Vila, pelo menos empatar ou vencer
o Juventude lá no Alfredo Jaconi e ganhar do Cruzeiro, o que, convenhamos, é uma tarefa difícil, mesmo sendo na Vila Belmiro. Isso porque o Santos estava numa situação pior e ganhou do Cruzeiro dentro do Mineirão, de 2-1. Você se lembra muito bem, o segundo gol do Santos foi marcado pelo Rolês, que eu não estou entendendo porque o Vojvoda está deixando esse moço no banco. O último jogo agora ele vai entrar, porque o último jogo ele jogou todinho. Pois é. Então, a minha esperança é essa. Então, na semana que vem, nos próximos programas, eu vou dizer para você, vamos ver quem é quem. Mas quero só dizer o seguinte: a vinda do Neymar, que eu, como torcedor e como um cronista esportivo, tinha uma esperança de que poderia dar certo, ao contrário do que muitos falam, inclusive colegas aqui da bancada, de que o Neymar não trouxe nada para o Santos. Ao contrário disso, o Neymar, no Campeonato Paulista, ele ajudou muito o Santos no Campeonato Paulista. Não deu certo. Aquilo que se pretendia, provavelmente Neymar pai e Neymar filho sabiam disso, e alguns colegas nossos, já com aí talvez calejado pelo tempo de atuação, também falavam isso. Só que às vezes em que o Neymar entrou em campo, olha, você pode não concordar, o presidente e o professor Bosco não concorda, às vezes que ele entrou em campo, ele incomodou bastante, porque ele tem um toque de bola, isso muito bom, né? Não é só eu que digo, ele tem um toque de bola refinado. O problema são as lesões que ele tem, e que de 6 anos para cá, conforme o professor Bosco vem afirmando, desde quando ele quebrou o metatarso, o quinto metatarso do pé. E é público e notório, não é só porque o professor Bosco acha que é, isso é público e notório, que ele não está conseguindo. Ele jogou praticamente os 90 minutos, de repente ele disputou uma bola lá do lado da lateral direita de lá e saiu mancando, e agora todo mundo é unânime em dizer que ele não volta este ano. E quero dizer rapidinho aqui, presidente, é de que ele precisa fazer uma cirurgia no joelho, que dizem que não é tão pesada assim. Não é tão invasiva. Exato, que é a artroscopia, né? No joelho. Rapidinho. Tá bom. Desde o tempo do Zico, me perdoa a interrupção, que fez, certo? Esse procedimento médico está cada vez mais avançado. E pode ser que com menos de 30 dias ele esteja apto a jogar. Então a ideia é a seguinte: se ele fizer esse procedimento médico, ele estará afastado do restante do Campeonato Brasileiro, se fizer. Mas aí há uma questão e uma discussão lá entre a direção do Santos e as pessoas que mandam no time do Santos, é de que ele poderá ter um tratamento rápido, talvez aí tratamento conservador, com infiltração, com não sei o que, que ele pode disputar as 3 partidas, ou pelo menos alguns minutos, ou aí 20, 30 minutos de cada partida, e aí sim deixar para fazer o procedimento médico depois que acabar o Campeonato Brasileiro. Foi isso que eu ouvi lá da história da direção do Santos. Mas eu quero acrescentar. Mas isso aí pode acarretar mais. Do outro lado da moeda. Mas teve jogador. Vamos avaliar. Peraí, só um minutinho. Mas teve jogador que
jogou com infiltração, hoje declaradamente com infiltração, e eu diria que me parece que o Reinaldo do Atlético foi um deles, e que conseguiu terminar o campeonato 3 ou 4 partidas. Então essa é a intenção, olha só, ou faz agora e ele não joga mais, ou ele tem um tratamento paliativo, eu chamo de paliativo, que vai permitir, que pode permitir que ele jogue as 3 partidas restantes, ou parte dos 90 minutos das 3 partidas restantes, e faz aí sim depois o procedimento. Tá bom, aí vem um lado agora muito triste dessa questão, é de que o pai do Neymar, o Neymar pai, declarou ontem, hoje pela manhã, de que estava profundamente magoado com o vazamento da informação de que o Neymar está com um problema no joelho e talvez não possa mais jogar o tal. Dizem que isso feriu ou arranhou o relacionamento do Neymar pai com o Santos. E aí eu completo dizendo o seguinte, que para mim é uma grande besteira isso que ele está dizendo, porque se a notícia existe de fato, e me parece que ela existe, porque todos os meios de comunicação estão falando disso, você liga a televisão, a todo momento aparece a imagem do Neymar na beira do campo ali mancando. Então, por que não divulgar? Tem que encobrir? Não, se é uma notícia, ela é verdadeira, deixa ser publicada, qual o problema? Para não iludir o torcedor. Para não iludir o torcedor, as pessoas ficarem pensando. Mas eu acho que o pai do Neymar está querendo dourar a pílula, ou está querendo tirar o Neymar do Santos, ou está querendo tapar o sol com a peneira. Porque a minha avaliação sobre o Neymar é que essa cirurgia hoje pode ser feita com robô. Até a cirurgia na próstata hoje não é nem médico que está fazendo, está sendo feita com robô. Fica um preço 3 vezes mais caro, né? Se a cirurgia é 10 mil, com o robô é 30, porque o robô é milimetricamente tipo raio laser, não tem erro. A avaliação que eu faço sobre o Neymar é que se ele tivesse com a musculatura boa, se ele tivesse com um condicionamento físico bom, e se ele tivesse pelo menos com 70% do preparo físico dos jogadores que estão atuando, que ele teve lá no passado, que estão atuando ao lado dele, essa recuperação seria mais rápida. Mas o Neymar já está quase como um sedentário. Aí a cirurgia é outros 500. Aí é complicado. Eu só queria falar só o seguinte. Só um minutinho. Vamos lá, professor. Vamos lá. Não, a gente não sai daqui hoje. Só dizer o seguinte, olha aqui a pauta aí. Então. O erro disso é que o Santos, hoje eu me convenço disso, o Santos poderia ter montado um time mais modesto, e vou citar exemplo, um time mais modesto, um time aguerrido, jogadores, cito um exemplo, tem um jogador que ganhou 800 mil e a única coisa que ele fez nesse tempo todo foi dar a cabeça para aquele segundo gol, né? Contra o Flamengo. O cara ganhou 800 mil, poderia estar contratando pessoas aí com 100, 150, 200 mil e ter montado um time mais modesto, competitivo, mais com vontade de jogar. Doutor, mas o CO do Flamengo contratou o Carrascal. O CO do Fluminense contratou um menino colombiano lá que nem treina. É que o CO do Santos é míope. O CO do Santos é míope. Eu quero dizer o seguinte: esta mesma bancada, no final do campeonato 2024, quando subiram Mirassol, Vitória, o Sport e um outro. Quem foi o outro? Não me lembro. Dito nesta mesma bancada. Ceará. Não, Juventude. 2024 foi o Ceará. Esta mesma bancada fez um comentário, e eu me lembro que nós discutimos isso a respeito do poderio econômico financeiro desses times que subiram. E o professor Bosco foi um deles que disse
nós concordamos na época em que não tinha como comparar a questão financeira, o orçamento, o poder de adquisição de jogador, a folha salarial de jogador, comparativamente com os grandes times dos outros estados. E eu diria o seguinte: olha só o que aconteceu. O Mirassol é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, o estreante. A gente, na hora que começa a jogar de pé, quem vai ser a próxima vítima do Mirassol? O pior desses aí agora está sendo o Sport, porque já foi rebaixado. Mas o próprio Vitória, aí eu me lembro bem que o professor falou a respeito do Vitória, lembra, professor? A respeito da deficiência financeira ou da falta de recursos. A falta de fair play econômico. Fair play econômico para o Vitória. E veja o que está acontecendo aí. O Vitória foi porque ele teve uma reação tardia. Senão ele estaria numa situação melhor, porque ele conseguiu reagir e tal. Então, erro do Santos foi isso, contratou um Tiquinho, foi muito bem no Botafogo 2023, 24 não jogou nada, e no Santos, não sei o que ele foi parar. Ele foi trocado pelo Jair, que era um garoto da base do Santos, foi para o Botafogo, trocou com o Tiquinho, e o Botafogo em seguida vendeu o Jair a peso de ouro lá para fora. Então, como é que nós vemos isso, o Roy, o presidente e o professor Bosco, e a diretoria dos times, das equipes não conseguem vir? Eu não consigo entender isso. É o céu. Vamos seguir, doutor. Olha, agora nós já estamos com o tempo esgotado. O João Paulo falou aí, o doutor aí, né? Professor, 1 minuto para eu falar aí, ó. Larissa, professor, o Zubeldia é a solução para 2026? 1 minuto. Eu protesto. Ele ficou 10 minutos aí defendendo o pai do Neymar acabar com o Santos lá, e você me dá 1 minuto. 2 horas de programa. O Zubeldia, eu chamo de rebeldia, né? Que ele fica assim, ele tem que primeiro arrumar aquele cabelo, que ele fica assim o tempo todo na beira do campo. Ele está com visual melhor agora, né? Do que lá no São Paulo. Cortou o cabelo. Cortou o cabelo. Você já viu? A roupa da mais. Eu vou fazer um mise-en-scène aqui, peço licença. É só 1 minuto que eu tenho. Você já viu aquele treinador? Olha, vê se você está aparecendo. Aquele treinador que fica assim na beira do campo. Você sabe o que aquele treinador está fazendo? Nada. Porque o cara, se começar a prestar atenção no gestual dele, não joga a bola. Você tem que dar atenção na distância, espaço temporal, no raciocínio da direção. Você tem que prestar atenção num monte de coisa. E o treinador está lá deixando. Então, aquilo lá no 7-1. Mestre, quem ensinou isso para esses treinadores, tudo que fizeram curso na CBF? Vanderlei Luxemburgo. Então, o Zubeldia é horroroso. Tá? O Sampaoli é horroroso. O Voivoda é triste. Entendeu? Aquilo lá do Mirassol é melhor do que esses caras tudo. Então, o Zubeldia para 2026, olha, você não aprova? Não, é o que eu falo. Se o cara é técnico, ele mantém aquilo que estava. Se ele é um treinador, ele já tinha posto o Serna como centroavante há muito tempo, porque o Serna cabeceia, chuta, ora com a esquerda, ora com a direita, velocista e tem um arranque. Nenhum dos 3 centroavantes dele tem essas valências físicas todas. E ele deixa o Serna, às vezes, na reserva. O cara tem que ser um CO do Santos para contratar jogador. Ele é míope. O Zubeldia só pode ser míope, cara, não tem lógica. Oi? Zepeli. Roy, o Roy, eu vou aproveitar, você já dá aquela pomba do Mirassol para nós ir embora. Olha aqui, ó. Roy, dá um banho de chá de arruda, sal grosso nesses secadores aí. Você está secando alguém? Você está secando alguém? Acredita nos 2 títulos
É a Luzia Martins, lá do Rio de Janeiro. Opa! Como profissional de imprensa, acredito. E como torcedor também. Certo. Nós vamos ganhar. Agora Os o dois torcedor títulos. do Flamengo. Os Roy dois. Lacerda saiu. Certo. Os Nós dois vamos títulos. ganhar os 2 títulos em 5 dias. Como fizemos Será isso. um recorde. Em 2021 nós fizemos isso. Nós ganhamos 3 títulos em 10 dias. Mas 2021 vocês tiveram o melhor treinador que passou Sim. por aqui nos últimos anos. Vamos lá. Nos últimos 10 anos. Vamos lá. Nos últimos 10 anos foi o melhor treinador. Antes da bomba, eu vou refrescar a memória do torcedor do Santos aqui. Não é meu colega de bancada, não. Torcedor do Santos. Certo? Ele vai jogar contra o Juventude, que está lutando para não cair. Não cair. Certo? E vai jogar contra o Cruzeiro do Presidente, que vai estar lutando para ser vice-campeão. Então, o buraco é mais embaixo. Esquenta a cabeça. É? Esquenta a cabeça. Vamos lá. Mirassol é o 4º colocado. Está classificado para a Libertadores. Só tem que a Conmebol tem algumas exigências. Uma delas, criar um departamento de futebol feminino. Então o Mirassol vai ter que criar isso urgentemente. Segundo, vai ter que jogar no máximo a 130 quilômetros de um aeroporto internacional. E terceiro, ter um estádio com capacidade superior a 20 mil pessoas. Que não é o caso dele. Que não é o caso. O estádio ele pode fazer parceria. Então, por isso é que eu disse que ele pode classificar, mas pode não disputar a competição se não cumprir essas 3 determinações da Conmebol. E tem muito coleguinha aí de rede de televisão que não atentou para esse problema. Então está adentrado aí. Pronto. A Marcondes Filho, lá de Minas Gerais, lá de Meu BH. nome? Marcondes Ah, Filho. Marcondes. Nilton, esse nosso Cruzeiro só dá alegria. Obrigado, professor. Agradeço ao Acabou? treinador. E qual é o nome do treinador? Acabou? Não tem mais. Leonardo Jardim. Não tem Qual é mais. o nome do treinador? Leonardo Jardim. Parabéns, um grande treinador. Eu estou gostando de ver o Cruzeiro jogar. E mais ainda, o Caio Jorge e aquele Matheus. Você sabe, né? O Caio Jorge e o Matheus. Gonçalves. Fazia tempo Matheus que eu não via. Pereira ou Gonçalves? Fazia tempos que eu não vi uma dupla tipo Casal 20. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, um prazerzão incomensurável estar aqui nessa bancada. Doutor, obrigado. Mais Muito alguma coisa? obrigado. Mais uma. João Paulo, um abraço aí para você. Tá bem? Mas o Palmeiras não vai ser campeão, não. E o Santos também não vai cair para a 2ª divisão. Semana que vem, quando acabar o campeonato, nós estaremos aqui e eu darei a mão à palmatória. Isso não é mãe de Ná, nem bola de cristal, não. Tá bem? Ok? João Paulo. Acabou? Acabou. João Paulo. Um abraço para o João Paulo. Reforço Bahia. Que é outro que está na corda bamba, né? Eu E aí, vou mandar o Leandro? meu abraço hoje Vai. para o Ivan Boaventura, o chamado Capitão de Areia. Torcedor cruzeirense, de 4 costados. Hein? Capitão de Areia. É. Ah, eu lembro Meu do Jorge colega nosso Amado. lá da USN lá. Agora o Jorge Ele Amado. deve estar morrendo de rir lá. né? O Jorge Amado do Capitão de Areia arrumou um cara lá que era muito triste. Aí o cara não tinha patente nenhuma, foi igual o Roy chegou aqui outro dia, aí botaram o nome do cara, Capitão de Novo Curso. E aí ele tinha uma patente. E aí, Roy? Tudo certo? Agradecer e daqui a uma semana vai ter gente chorando e muita gente dando risada aqui no Tribuna. Um grande abraço para o internauta. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado. Um abraço a todos mais uma vez. Deus conosco.